Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus e ao pastor pela rica oportunidade de estar aqui e podermos fazer uso da palavra de Deus. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Nós iremos ler 5 versículos. Podem ficar sentados como estão. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, e depois os versículos 8, 9 e 10. Vou esperar os irmãos encontrar. Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 4, 5, 8, 9 e 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Nós estamos vivendo em um mundo que os valores estão todos invertidos. Esse nosso mundo pós-moderno. E o povo está caminhando de costas para Deus. Eu costumo dizer que o homem já nasce de costas para Deus. E à medida que ele cresce, ele continua a caminhada em sentido oposto a Deus. E vai se esquecendo de Deus, e vai aprendendo teorias e filosofias que vai o afastando de Deus a cada dia. E começam a crer na evolução, começam a crer na adaptação, começam até a comparar o ser humano aos vegetais, como se os homens tivessem que apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Perdem o sentido da vida, já não sabem mais por que estão aqui na terra, e entram numa angústia terrível. O mal do século é a angústia. As pessoas começam a sentir um vazio muito grande, e tentam preencher esse vazio com coisas deste mundo, e começam a curtir a vida, entre aspas, e conhecer tudo aquilo que pode satisfazer os seus desejos da carne. E começa a conhecer o mundo a fundo e descobre que no mundo não tem nada que pode preencher o vazio que ele tem dentro do peito. Que no mundo não tem nada que pode substituir a falta que o seu Criador faz em sua vida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus pôs a mão no barro para moldar o homem e soprou nele o seu espírito. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e no seu grande amor, não fez máquinas. Ele dotou o homem de livre arbítrio e deu ao homem o poder de escolha. Nós podemos escolher que caminho seguir. Deus não forçou nem os anjos a lhe servir. Deus deu livre arbítrio até para os anjos. Deus não tem o mínimo interesse que todos se acheguem a Ele. Entenda essa palavra. Deus só quer que se achegue a Ele aqueles que o amam de verdade. Ele nos deu escolha. Nós podemos escolher entre servir a Deus e não servir. Nós podemos escolher estar em qualquer outro lugar, mas hoje você escolheu estar aqui na casa de Deus para ouvir a sua palavra, e não foi você
Não foi apenas você, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para você ouvir a palavra dele. Muitos escolhem estar junto de Deus, muitos escolhem aprender de Deus, muitos escolhem agradar ao Senhor, e muitos escolhem não. Muitos escolhem fazer apenas a sua própria vontade, e Deus deixa. Deus não castiga ninguém por isso. Mas a Bíblia deixa muito claro que todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e criou-se uma barreira que separa o homem de Deus. A Bíblia diz que os braços de Deus não estão encolhidos para que não nos possa abençoar. Seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Mas há uma coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, que é o pecado. Pecar significa errar o alvo. O nosso alvo, lá da criação, era de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. E todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos errando o alvo. E isso é pecar. Isso cria uma separação, uma barreira entre nós e o nosso Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele providenciou um meio de escape. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sentenciados à morte. Não tinha como escapar. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos fazer apenas a vontade de Deus. Então estávamos todos com uma sentença de morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que viesse e morresse no meu lugar e no seu lugar. Você já não precisa mais morrer a morte eterna. Morte eterna é separação eterna do homem de Deus. Mas como eu estava falando, os valores estão invertidos. E muitos têm usado a palavra de Deus para outros fins. A Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus através do Espírito Santo como um mapa. É a nossa única regra de fé e conduta. Se você quiser se achegar a Deus, só tem uma maneira: conhecendo a vontade de Deus. Quando o homem resolve casar, ele escolhe alguém para viver com ele a vida inteira. E ali ele passa a conhecer durante o namoro, durante o noivado. E eles fazem uma aliança até que a morte os separe. Um escolhe o outro e abandona muitas coisas para que possam juntar e ser uma só carne. E essa é a proposta de Deus para nós. Deus nos chama a igreja de sua noiva. Nós fomos escolhidos como a noiva de Jesus Cristo. Mas Ele não quer uma noiva que fique junto com Ele forçado. Ele não quer que ninguém se achegue diante dEle constrangido. Ele não quer que você sirva a Deus porque os seus pais servem. Ele não quer que você sirva a Deus para receber algum tipo de benefício. Ele quer que você se achegue diante dEle por amor. Jacó, eu gostaria até que os irmãos abrissem as suas Bíblias, Gênesis capítulo 28. Jacó, na sua ignorância, antes de conhecer ao Senhor, ele fez um voto. Está registrado em Gênesis, no capítulo 28. Logo após ele sair da casa do pai, em direção à casa de um de seus tios, para casar, escolher alguém para casar, ele fez uma promessa, ele fez um voto a Deus, lá na região de Betel. Está registrado em Gênesis 28, no versículo 20 até o 22. Olha só o que Jacó disse. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Preste atenção, Jacó fez esse voto porque ele ainda não conhecia o Senhor. Ele não considerava que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu pai, era seu Deus. Mas ele queria fazer um teste, ele queria fazer uma prova. Olha só, se o Senhor, que apareceu para mim aqui, me abençoar, me guardar, for comigo nessa jornada, me der pão para comer, me der roupa para vestir, então o Senhor será o meu Deus. Olha só, a fé dele era condicional. Se o Senhor tiver alguma coisa boa para me dar, então o Senhor serve para ser o meu Deus. Tem muita gente assim hoje. Tem muita gente esperando Deus fazer algo a mais na vida dele. Tem muitos jovens esperando envelhecer para servir a Deus. Querem curtir o mundo primeiro. E aí quando entram em dificuldade, ainda fazem prova com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me der uma casa, me der um carro, fazer eu prosperar na empresa, então o Senhor serve para ser meu Deus. E Deus fez diferente. Jesus Cristo tinha tudo na glória. O unigênito Filho de Deus despojou da sua glória, despiu da sua majestade, de toda a sua riqueza, desceu até nós, se fez homem, habitou entre os homens, nasceu de uma virgem, teve que aprender a falar, teve que aprender a caminhar, teve que aprender idiomas aqui na terra. Ele abandonou tudo para cumprir uma missão. Ele fez isso tudo por amor. E sabe o que nós temos, o que nós tínhamos para oferecer em troca? Nada. Nós não tínhamos nada para que Ele se interessasse por nós. E até hoje nós não temos nada. Você pode juntar tudo que você tem, que não paga o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E se você resolver fazer penitência e entregar a sua própria vida para ser martirizado, o seu sangue não serve. Foi preciso o sangue do Filho de Deus, um sangue puro, como de um cordeiro imaculado, sem manchas, sem pecados, sem falhas, sem defeitos. Esse foi o preço que foi avaliado a sua vida. Foi o preço que foi avaliado a sua alma. Dinheiro nenhum paga isso. E Ele fez isso por nós, um amor incondicional. Ele te amou sem querer nada em troca. E Ele quer que você o ame da mesma forma. Ele quer que você se achegue a Ele com um amor incondicional. Não pelo que Ele tem para dar para você, não pelo que Ele tem para te oferecer, não pelas bênçãos, não pela prosperidade, não pelo carro, não pela casa, porque a Bíblia diz que o homem que espera em Deus somente para esta vida é o mais miserável de todos os homens. A Bíblia diz, Jesus Cristo, numa parábola, que um fazendeiro muito rico plantou uma lavoura enorme, alargou os seus celeiros, encheu seus celeiros com a colheita, deitou lá numa rede, folgoso, e disse: agora descansa, come, bebe, folga, porque temos agora abundância, podemos ficar tranquilos. E aí Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e de quem serás? Quando nós levantamos de madrugada, deitamos tarde, corremos atrás de coisas para esta vida, e esquecemos que nós temos um Deus, e esquecemos que nós temos algo em nós que não morre, nós somos loucos, porque o tesouro que nós conseguimos ajuntar aqui na terra, não vai pagar a nossa estadia com Deus. Nós não temos condições de pagar isso. Nós não temos como oferecer a Deus aquilo que nós conseguimos conquistar aqui. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam.
mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Se o seu coração está em Deus, se Ele é o seu tesouro, entregue a sua vida aos seus cuidados, e Ele pode fazer tudo por você. Em 1 Coríntios, no 1º capítulo, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Observe que é para aqueles que o amam. Nós temos por obrigação amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Este é o primeiro mandamento. E depois amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro mandamento no Antigo Testamento. E depois Cristo mudou o segundo: amar ao próximo como Ele nos amou, se possível dando a própria vida pelo seu irmão. Então Jacó fez esse voto na sua ignorância, sem conhecer o Deus que ele estava comunicando. Mas Deus amava tanto Jacó que aceitou o desafio. Deus faz de tudo para atrair a sua atenção. Deus faz de tudo para que você se volte para Ele. Deus te livra da morte. Deus te faz amanhecer um novo dia como uma nova oportunidade. Deus construiu um universo muito bem feito para o homem enxergar na natureza o seu poder e as suas maravilhas. Se você começar a estudar muito, você vai chegar numa conclusão que não tem como existir um universo desse, tão organizado como esse, sem a intervenção de um ser inteligente. A Terra na sua órbita elíptica em torno do Sol, com o Sol ocupando um dos seus vértices, um dos focos. Se aumentar um pouco a velocidade, escapa do sistema e vai embora. Se diminuir um pouquinho a velocidade, cai no Sol. A Lua gira em torno da Terra. Se diminuir a velocidade, cai na Terra. Se aumentar, vai embora. Se a nossa gravidade aumentar muito, nós morremos. Se diminuir, nós morremos também. Se aumentar o nível de oxigênio, nós oxidamos a pele e morremos. Se diminuir, nós não conseguimos respirar e morremos também. Tudo aqui na Terra é feito especialmente para o ser humano viver. Se você olha para a natureza, tudo indica que existe um ser todo-poderoso, sábio, um grande engenheiro que projetou tudo. A mesma lei que rege o movimento lá dos átomos, dos elétrons girando em torno do núcleo, é a mesma lei que rege os planetas girando em torno do Sol. Como pode você pensar que não existe um Deus, que tudo foi fruto de uma explosão, que tudo caiu no lugar? Um grande pensador disse: uma grande explosão, colocar o sistema solar e todas as galáxias no lugar que estão, com a velocidade certa, a distância certa, seria como uma explosão na biblioteca e as letras saírem voando, cair e formar um livro organizado, com sentido nas palavras. Não tem como. Então, à sua volta, tudo que está à sua volta diz que Deus existe, que Deus te ama. E nós às vezes não paramos para perceber. A cada dia que nasce, Deus prepara um cenário diferente para você. Deus se preocupa com os mínimos detalhes para você, até com a cor do céu. Tudo Deus preparou para chamar a sua atenção para Ele. Mas vai chegar um dia que o tempo vai cessar. Vai chegar um dia que não vai ter mais condições de nos achegarmos diante de Deus para arrepender dos nossos pecados. Tem que ser agora. A porta da graça está aberta. Graça significa um dom que você não merece, um presente que você não merece. Nós não merecemos o que Deus faz por nós todos os dias, mas Ele continua fazendo. E nós erramos, e Ele continua nos amando. E nós nos afastamos dEle, e Ele continua nos amando.
nós viramos as costas para Ele e Ele continua nos amando. Você diz para Ele não e Ele diz para você sim. Você é infiel e Ele continua fiel com a sua vida. Você diz que Ele não existe e Ele continua te dando vida e te permitindo existir, porque Ele é o Criador e o mantenedor da vida aqui na terra. Ele te ama com amor que não dá para explicar. Mas a Bíblia Sagrada está registrado. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro da revelação, no capítulo de número 20, no versículo de número 11 em diante. Apocalipse, no capítulo de número 20, nos versículos de 11 a 15, está registrado o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pronto, isso aqui resume a Bíblia inteira. De nada resolveria eu fazer uso desse microfone, pela oportunidade que me foi dada, e falar para você que Deus está interessado em te curar apenas. Que Deus está interessado em resolver o seu problema na justiça apenas. Que Deus está interessado em tirar você do aluguel apenas. Que Deus está interessado em te prosperar na sua empresa apenas. Que Deus está interessado em te colocar numa faculdade, te dar um diploma, te fazer crescer profissionalmente apenas. Se você e eu chegarmos no dia do juízo e não formos encontrados dignos diante do Senhor, de nada vale essa vida. De nada vai valer o seu diploma naquele dia. O seu carro do ano não vai valer nada naquele dia. E nem o seu sofrimento aqui. E nem a sua pobreza. Nada disso vai valer naquele dia. Naquele dia, Deus vai colocar a nossa vida em balança. Vai pesar as nossas obras. E vai ler o livro da nossa vida, para descobrir qual foi a intenção de nos achegarmos a Deus. Quais foram as intenções de nos achegarmos a Deus? Se nós nos achegamos a Deus, foi apenas por interesse. Deus não quer uma noiva por interesse. Se nós nos achegamos diante dEle só para aproveitar daquilo que Ele tem para nos oferecer, Deus não quer alguém assim ao lado dEle. Não vai importar se você tem uma posição social boa, ou se você mora debaixo da ponte. Isso não vai resolver nada naquele dia. Mas vai resolver se você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e resolveu abandonar a sua vida e resolveu deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Isso vai valer naquele dia. Naquele dia Deus vai sondar os nossos corações para descobrir se aquilo que nós fizemos aqui na casa de Deus foi para glorificar a Deus ou se foi para aparecer. Vai pesar naquele dia. Vai pesar naquele dia.
se nós fizemos a vontade dEle por amor, ou se foi por constrangimento. Se você serviu a Deus porque você foi obrigado a servir, ou se você amou o Senhor de todo o seu coração aqui na terra, vai pesar naquele dia. Naquele dia Deus vai voltar a fita e vai mostrar para nós todas as vezes que nós fomos convidados a arrependimento e nós dissemos não para o Senhor. Vai voltar a fita e vai mostrar para nós todas as chances que Deus nos deu para que nós voltássemos e fizéssemos a vontade dEle, para que nós arrependêssemos e fizéssemos aquilo que agrada a Deus, e nós às vezes dizemos não, dizemos depois. Deus vai nos lembrar das vezes que nós escolhemos curtir essa vida, ao invés de sofrer por amor a Ele. E nós não teremos como nos defender, porque Jesus Cristo, que hoje é o nosso advogado, aquele dia será o nosso juiz. Ele não estará lá para nos defender. Ele não estará lá para morrer por você novamente. O sacrifício de Cristo é único e Ele é eficiente, eficaz. E hoje Deus está te dando mais uma oportunidade. E os livros estão abertos nos céus, e os anjos estão registrando mais uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite. E hoje você tem a chance de escolher entre a vida e a morte, escolher entre você e os prazeres e a vontade de Deus e o que Ele tem preparado para você na glória. Deus espera uma resposta sua nesta noite. Em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, está registrado o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O Brasil se diz um país cristão. A maior parte da população brasileira acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Acredita que Ele morreu um dia para nos salvar. Mas não basta. Nós temos que, além de crer, estarmos dispostos a fazer a vontade dEle. E é esse o convite que eu estou te fazendo. Eu não estou aqui para te convidar a crer em Jesus Cristo, porque eu sei que você já crê. Não estou aqui para te convidar a crer em Deus, porque eu sei que você já crê em Deus. Mas eu estou aqui com a mensagem de Deus para você. Deus está te chamando de volta para a sua presença, para você deixar de fazer a sua vontade e passar a fazer a vontade de Deus. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos quantos minutos de vida nós temos a partir de agora, mas Deus sabe todas as coisas. Pode ser que nós tenhamos que comparecer diante do Senhor hoje. Esse convite é enquanto nós temos vida. Jesus Cristo está voltando, mas enquanto isso, nós estamos morrendo. Cada dia que passa não é mais um dia, é menos um dia na contagem da sua vida. Se você olhar no relógio, você vai ter vontade de parar o ponteiro dos segundos. Porque a cada segundo que passa, o grande dia se aproxima, e nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Mas você não precisa mais ter o medo da morte. Riqueza, prosperidade, nada disso tira o vazio que o homem tem no coração. Quando ele deita na sua casa, no seu travesseiro, ele tem medo da morte, porque sabe
que se a Bíblia estiver correta e ele tiver feito tudo errado, ele vai perder a salvação, vai perder a vida eterna, e nada aqui na terra vai tampar esse vazio. Então ele tem medo da morte. Mas você pode, neste momento, vamos ficar de pé, toda a igreja, em espírito de oração. Você pode, nesse momento, pôr um fim nesse medo da morte. Nesse momento eu te peço, se você tiver coragem, atenda o convite do Senhor. Venha a Cristo esta noite, levante a sua mão e nós estaremos orando por você. Esse gesto de levantar a mão indica que você quer que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Com o levantar das suas mãos, tem duas pessoas, vem aqui na frente, conduza esse casal de jovens aqui na frente, eles estão decidindo. Com o sinal da sua mão, você está dizendo a Deus: me perdoe dos meus pecados, eu quero fazer a tua vontade a partir de hoje. Levanta a mão mais alto, você que está se decidindo nessa noite, levante a mão mais alto e nós estaremos orando por você. Levante a mão mais alto. Tem mais alguém? Tem um casal, tem mais alguém que quer fazer a decisão nesta noite? O seu nome será escrito no livro da vida e do Cordeiro. Cristo te chama, Deus te espera de braços abertos. Saia do seu lugar, tenha coragem. Hoje não é vergonha, vergonha naquele dia, se nós não formos achados dignos diante do Senhor. Hoje é honroso você aceitar Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Vem aqui na frente, aproveite a oportunidade que Deus está te concedendo nesta noite. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos do Senhor fazem festa lá no céu. Graças a Deus. Então vamos orar e que Deus te dê mais uma oportunidade. Oremos ao Senhor. Deus santo, Deus vivo, Deus maravilhoso, nós estamos aqui em tua presença, Senhor, e te apresentamos este casal que está, Papai do céu, entregando a sua vida aos teus cuidados. Perdoe os seus pecados, escreva o nome deles no livro da vida e do Cordeiro. Dê a ele graça, força, para que eles nunca venham sair da tua presença. Papai do céu, toca nesses corações, tira toda angústia, tudo que tem atormentado essas vidas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Lava-os, cobre-os com teu sangue precioso, e que eles venham, Senhor, fazer a tua vontade daqui para frente. Perdoe os seus pecados, lança no mar do esquecimento e dê a eles uma nova vida. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.